De um momento para o outro olho para o vocalista dos K4 e ele andava de gatas em cima de encacos de garrafas partidas e tal Fakir, ele no final não tinha beliscadura nem arranhão nenhum, portanto acontecia um milagre com isso. Olá, eu sou a Joana Lassan e este é o terceiro episódio da segunda temporada de Palmeiras, um Palácio em Revolução. Faço este podcast com o Miguel Bordal e o Gui Caligari faz a criação sonora e produção sonora. Palmeiras, um Palácio em Revolução. No segundo episódio desta temporada já bateste à porta dela, já entraste, já tens uma ideia dos concertos que lá havia. Mas agora eu quis saber mais sobre o que acontecia nas noites no Bar das Palmeiras. No início do episódio ouviste o Luís Morgadinho a falar sobre um concerto da banda K4 Quadrado Azul. E agora vão falar Fernando Faustino e Pedro Eloy Duarte, ambos dessa mesma banda, K4 Quadrado Azul, e Tiago Gomes. Houve espetáculos muito interessantes mesmo, às vezes até um pouco excessivos. Sim, eu na liberdade com que tomavam as coisas. Lembro de um concerto nosso que eu acabei de andar a saltar por cima das mesas a cantar. O teu irmão, que era baixista, com a cabeça enfiada dentro do bombo. Sim, eu lembro-me muito assim. Com a cabeça enfiada dentro do bombo enquanto tocava? Sim. Estavas a dizer que a tua primeira performance foi lá? A primeira performance foi lá. Fiz tipo um cartaz, onde tem fotocópias. Disse a alguns amigos, eles foram lá, escolhiam uns textos. Já nem me lembro bem que textos eram, mas umas coisas assim, algumas muito revolucionárias. E essa performance foi também com o teu trips ou foi sozinho? Não, a primeira foi sozinho. A primeira foi sozinho. E o pessoal a dizer, fala mais alto. E lembro perfeitamente, eu em cima das mesas lá, as Palmeiras. Performances, concertos, spoken word, parecia acontecer de tudo. Agora Paulo Pena, Teresa Milheiro e Rita Godinho vão falar de equipamentos multiuso. Aconteceu-me várias vezes estar na casa de banho com a porta fechada e pessoas a bater à porta. A casa de banho tinha várias, não era muito grande. E era suposto que a deixássemos partilhar e, portanto... Era sempre, eu lembro-me dos cruzamentos nas casas de banho. A casa de banho, aquilo era sempre uma maluqueira. Depois acabava sempre o lavatório partido ou qualquer coisa assim, não é? Acho que pode haver um episódio só da casa de banho. Há muita gente que fala. Porque a casa de banho não é nada do que está ali. A casa de banho parecia uma casa de banho de uma casa ocupada, cheia de cenas escritas, as louças velhas e eu não sei se alguma vez se partiu a sanita, porque eu própria cheguei a partir duas sanitas pelo menos. Não aqui, mas noutros sítios. Mas os lavatórios, porque tem a ver com o estado em que as pessoas estavam, com as maluqueiras, a gente já sabe, isto eram concertos, fazia um bocado, eu talvez acho que o PSR, talvez em parte, me faça lembrar depois outros cenários noutros países que existiam e que aqui não, como por exemplo casas ocupadas, não é? Acho que parecia quase de uma casa ocupada, não é? Aquele ambiente que tu tinhas, quando vais em França, em Inglaterra, tinhas muito essas coisas dos squats serem sítios de convívio. Acho que as Palmeiras tinham um bocado dessa onda. Paulo Pena, Scalgés e Luís Branco. E elas tinham muito aqueles jogos de quebra-gelo entre jovens. Quebra-gelo, que era mesmo literal, era passar gelo de boca em boca, que era uma coisa que às vezes era giro, outras vezes não. Uma vez o bolso tínhamos ali a cozinha, né, a parte do bar, e tínhamos duas arcas ali numa outra sala. Uma vez o bolso foi lá buscar cerveja, abriu a arca e estava lá eu dentro da arca. As cervejas, portanto, a logística da coisa era, as cervejas estavam numa arca que já não funcionava, não estava ligada à eletricidade. O que se fazia era comprar barras de gelo na sexta à tarde
E quando vinham as cervejas, pôr a cerveja na arca com as barras de gelo e tal. No fim, quando se limpava tudo, já a arca já era uma banheira com a cerveja lá dentro e com bocados de gelo, tirava-se os bocados de gelo e quando se limpava o pátio havia guerras de gelo, malta a mandar pedaços de gelo uns aos outros. Agora vais ouvir por ordem Luís Morgadinho, Fernando Faustino e Pedro Eloy Duarte, Tiago Gomes de Calgés e novamente Luís Morgadinho. Nos concertos acontecia sempre assim coisas que não imaginava nem eu, ninguém, porque se um colega também já não está entre nós, estava durante um desses concertos, estava a fumar cachimbo na janela que dava para as traseiras e havia um telheiro que dava para uma tipografia e esse nosso amigo caiu da janela e nós fomos espreitar, ele continuava a fumar cachimbo, mas no meio das telhas todas lá embaixo, não sei como é que não partiu nenhum osso. Lembro desse concerto que estava a falar do Hernando, ter acabado com a cabeça. Metemos aqui as paredes todas com papel de alumínio, enchemos o salão todo com isso. Psicadélicas. Lembro do Francisco Lacerda entrar e olhar assim à volta e ficar um bocado. Encheram com aqueles rolos de cozinha de papel. Sim, completamente tudo à volta. O teto e tudo. E o teto? Sim. Foi assim uma Isso dá cena. trabalho. Tinha uns 3 ou 4 projetores também pendurados. Uau! Sim, Bem, foi assim uma cena. super instalação. Foi assim um bocado com projeções e não sei o que, assim, sendo amarada que nos deu. E enquanto isso tocavam, enquanto havia as projeções. Sim. Éramos umas múmias e depois eu tinha balões de tinta, estás a ver? E os balões depois rebentavam e aquilo começavam a surgir pronto, a tinta com luz negra. Atenção, tinta de luz negra. Fizemos lá umas performances giras ainda. Umas assim também com poesia, mas mais compostas, já com textos bem escolhidos, com atores, com músicos. Eu costumava estar aqui um carro abandonado, aqui mesmo em frente à porta. Pronto, e o pessoal às vezes sentava-se em cima deles. Uma vez estava lá a cheirar um saco de cola. Alguém tira-me o saco, já farto de me ver ali a cheirar a cola, e atira o saco assim no ar. Atira o saco fora. Então dizem que eu descrevi no ar a mesma trajetória do saco. Eu digo para os dirigentes desta casa na altura foi preciso de facto terem estofo para aguentar, porque nós éramos não pensávamos nas consequências nem na etiqueta. Mais do que esta questão de ter estofo, achei interessante perceber como é que esta diversidade de pessoas se conjugava com o facto de ser uma sede de um partido político. Tó Trips, Carlos Antunes, na altura dos clandestinos, Fernando Faustino e Pedro Eloy Duarte. Há sítios que se tornaram importantes porque realmente aconteciam coisas aqui, né? E como era uma coisa tão libertária, portanto, vinha aqui qualquer tipo de pessoa tocar. Bastava falar com o Bosch ou com o Maçarico e vinham-se aqui tocar. Eu tocava cá com todo o tipo de pessoal. E não tinha a ver com esquerdas nem com direitas. Se não me engano, tocaram cá os Mata-Ratos. Portanto, não havia... Era uma coisa aberta, vá. Era uma coisa... E foi importante. Eu falo por mim, foi importante, sei lá, o Rock Rendezvous, foi importante aqui as Palmeiras. Foi importante porque eram sítios que acolhiam a malta nova. Não que houvesse qualquer espécie de tentativa de doutrinação aqui. Aqui sempre foi um espaço muito, muito livre. Acolhiam praticamente toda a gente, e o praticamente é importante porque as exceções tinham razão de existir, e juntava-se aqui gente de todo o tipo, de toda a origem, e dávamos bem aqui, sendo que não deixava de ser um espaço noturno de música, de alguma diversão, de bebida, muita bebida, e portanto era animado, mas era um espaço onde nós nos sentimos bem. E era um sítio tão aberto que iam lá de bandas que até era um bocado contra o espírito da coisa, mas acontecia ali tudo, percebes? Não havia barreiras, desde que o pessoal, pronto, se portasse bem, mais ou menos, né? Mas sim, éramos muito bem recebidos.
Pedro Carraca, ator e encenador, intercalado com Luís Morgadinho, Ana Alcântara e José Luís Peixoto. Também é verdade que eu, entre os 12 e os 16, não é? É muito fácil de fazeres uma ideia romântica de um espaço. Onde tiveste algumas vezes alterado, onde tiveste uma data de descobertas na tua vida, mas o que é certo é que mesmo passados estes anos todos em que tu passas a ter uma forma de análise muito mais pragmática, realmente aquilo era um sítio de liberdade. E isso acho que foi o que mais me agradou ali, onde se encontravam pessoas muitas vezes diferentes. Fazia sentido estarmos na contracorrente e a lutar por aquilo que acreditávamos que era possível levar para a frente. E isso foi bonito aqui nas Palmeiras, porque tivemos jovens de vários pensamentos a juntarem-se e a pensar que era possível e a simpatizarem com o projeto. Uma coisa que eu gosto muito no teatro é que tu tens as classes sociais todas, não é? Nunca encontrarias um Miguel Borges a falar com o Luís Miguel Sintra na vida noutro sítio. E isso acontecia no Bar das Palmeiras. Tu tinhas pessoas que vinham de uma classe superior a pessoas que vinham do pé da Cova da Moura, e todos conversávamos de igual para igual. E mesmo dentro daquele cal todos, da vida, do haxixe, não é? Tu de repente davas por ti a ter conversas que na maior parte dos outros sítios não tinhas. Era super descontraído e bem disposto. Era assim muito... Porque havia aquela noção de havia pessoas que eram... Por exemplo, havia pessoas que nunca subiam ao andar de cima. Não era preciso estar alguém a tomar conta. Pessoas que não eram do PSR não tinham a iniciativa de ir lá ao andar de cima. Não era fácil mesmo para eles, mais politizados e com responsabilidade política e social, terem às vezes uma série de miúdos que bastava olhar para eles e havia pavor só pelo aspecto que eles tinham quando eram uns cordeirinhos com capa de lobo mau. Se calhar não éramos aceitos noutros pontos, e aqui abrir-nos a porta para nós darmos a nossa opinião e manifestarmos culturalmente naquilo que queríamos fazer para o futuro. Na altura havia um movimento muito engraçado de música, havia imensas bandas a surgirem. Algumas tocavam muito mal, mas nós não nos importávamos, outras tocavam bastante bem, e era muito engraçado porque havia um ambiente de proximidade nos concertos muito grande, e as sextas e os sábados à noite nas Palmeiras era o momento alto da semana. Aqui era sempre um lugar realmente legalized. Tipo, aqui a legalização já estava em vigor, né? E como era a sede de um partido político onde a polícia não podia entrar, tu sentias-te realmente livre. Livre às vezes, para ser excessivamente livre. Aliás, eu lembro-me de um amigo da Ana Alexandrino, suíço, anarquista também, que veio às Palmeiras e disse: isto é liberdade a mais. Quando eu ouço homens a dizer que se sentem muito livres num espaço, eu imagino a situação como sendo uma sensação de liberdade para eles, mas não necessariamente para toda a gente. Mas quando também ouço mulheres a dizer o mesmo, o caso muda de figura. Luís Branco, José Luís Peixoto, Pedro Carraca, Ana Alcântara e Ana Alexandrino. Não tinha cenas de violência nenhumas, praticamente não havia stresses com isso, apesar de estar tudo completamente encharcado em álcool e em ganzas. O que eu acho mais forte era justamente essa confiança. Epá, não quer dizer que às vezes não houvesse assim tipo, epá, peraí, vejam lá ali e tal, mas de um modo geral qualquer pessoa entrava e já andava por aí e havia sempre uma grande confiança, e isso, pronto, acho que isso era marcante, sentia-se. Tudo era permitido, e dentro do tudo permitido não deixava de haver, que era uma coisa engraçada, não é? Todos punks, todos amarfanhados, mas não deixava de haver um respeito muito grande. Tu nunca tinhas filmes muito grandes, havia um sistema de controle de violência lá dentro que funcionava muito bem pela conversa, e como estava toda a gente feliz dentro do sítio, mesmo os deprimidos, tu conseguias gerir o caos
de uma maneira que ele funcionava. E eu comecei-me a apaixonar por aquilo, não é? Comecei a ir lá, a levar os meus amigos. Levávamos muito a sério a questão de quem é que estava à porta e como é que nos organizávamos, os turnos da porta, etc. E era importante também haver, nomeadamente, mulheres predispostas a poder ser elas a abrir a porta, porque também tínhamos a noção que aquilo podia baixar o nível de tensão algumas vezes, não é? Nunca houve nenhuma, mesmo do ponto de vista sexual, não me lembro de nunca ter havido algum tipo de situação desconfortável. De assédio, não me lembro disso. Estás a ver? Isso é raríssimo, sair à noite uma gaja jovem e não jovem e isso não acontecer. Eu acho que é super fácil. Eu tenho de parar a gravação aqui e realmente enfatizar isto. É muito, muito raro, mesmo muito raro, e a situação não tem melhorado, para uma mulher ocupar o espaço público, sobretudo à noite, e não passar por uma situação de assédio. Sim, as pessoas estavam ali todas... É a cena da comunidade, não é? É a comunidade, mas as mulheres também estavam despertas. Sabiam bem o que é que queriam e o que é que não queriam. Portanto, havia um lado que era nosso. Nós tínhamos também nas mãos a decisão. E eu, nesse sentido, sentia muito protegida, não é? No sentido de tinha confiança nas pessoas, não tinha aquela questão de tu às vezes estás num sítio à noite e teres que estar com as antenas todas em pé, não é? A pensar o que é que está, a tentar olhar para o espaço todo, não é? E lá isso não acontecia, estavas completamente descontraído, sentias-te bastante segura. Além dos concertos, havia debates e várias pessoas me falaram das conversas mais ou menos formais que tinham nessas noites e dos impactos que elas tiveram. Vais ouvir Sandra Batista, que na altura tocava em Sitiados, seguida de Pedro Eloy Duarte e Fernando Faustino. Aqui no Bar das Palmeiras, recordo-me entrar, realmente ter aqueles cheiros do dia anterior, assim, a cigarros, porque fumava-se em todo lado naquela altura. E toda a gente fumava. E recordo-me que era uma entrega em que as pessoas, quando vinham aqui ao Bar das Palmeiras, era uma entrega. As bandas entregavam-se. Eu estou a tocar como podias ser tu a tocar, qualquer um podia estar a tocar. Era uma festa. As pessoas faziam uma festa. Porque realmente encontrávamos pessoas exatamente com os mesmos valores que nós tínhamos. Eu acho que isso era tudo, na altura. E de repente aquilo tinha ali um movimento muito porreiro de pessoal que se alinhava não era só a música que estava ali em questão, era questões sociais, questões políticas. Eu não tinha formação política de base, aliás, quer dizer, o meu pai era um sacarneirista convicto, votou a AD convictamente, acho que ficou um bocado desiludido com o Cavaco e provavelmente depois ficou escandalizado quando me viu a ter autocolantes do PSR e de chutes e pontapés. Este é o Ricardo Alexandre, jornalista. Depois Luís Morgadinho e Tó Trips. Mas não tinha propriamente formação de base ideológica de esquerda, não é? Acho que foi muito com os concertos e com as experiências de pessoas que fui, se quiseres, construindo a minha identidade política. E de certa forma as Palmeiras também ajudaram a isso, pelas pessoas que conheci, pelas lutas que para mim na altura eram importantes e que as pessoas abraçaram. E aquilo que encontrei aqui é um grupo de trabalho que vai de encontrar aquilo que a minha geração de alguma forma sentia que tínhamos que ter voz, que é a questão do serviço militar obrigatório, a diferença de género, a legalização de drogas e afins. Mas aqui era um sítio mais de pró-ação. Portanto, na cena do racismo, a cena de legalização, a cena de causas da cena de militares. Havia muito essa cena de proativo da ação. E as pessoas, pronto, lá está, o PSR tinha esse lado de
ser uma cena mais libertária e, e ao fim e ao cabo de estar envolvido também com as bandas, não é? Aproximou-se, diluiu-se na malta nova, não é? Que é uma coisa que eu acho que os partidos hoje em dia, excepto aqueles fascistas que se aproximaram dos miúdos à conta das redes, não é? Pronto, e que foram fortes nisso. Naquela altura o PSR, acho que... Mas eu acho que também não foi uma cena programada, foi uma cena libertária de estar. Ana Alcântara, Paulo Pena e Françoise Bourchana. Lembro-me dessas noites de conversa, muita conversa política, muita discussão, discussão neste sentido muito de aprendizagem, não é? E que também valia-nos esta questão de também haver gente mais velha, gente mais nova, gente com vivências muito diferentes. E pronto, e depois tive aqui discussões durante o bar de coisas absolutamente primordiais e importantes para a nossa vida, não é? Eu lembro perfeitamente, na altura havia, acho que creio que foi em 92, não é? Depois daquele célebre e terrível atentado da ETA em Barcelona, toda a discussão que isso gerava entre as pessoas que gostavam muito da ideia do nacionalismo basco, mas também percebiam a forma como se tinha que discutir os limites do apoio político a uma coisa destas, ou enfim, todas as coisas que eram importantes eram discutidas. Eu lembro-me de chegar a ter discussões com uma pessoa que defendia o Quinto Império enquanto bebíamos umas cervejas. Era um sítio onde podias te encontrar com pessoas com quem fazias reuniões, mas num contexto de diversão, de lazer, pronto, e então as conversas eram diferentes do que falar do congresso que vinha ou do não congresso e dessas coisas, e era muito caloroso. Pedro Carraca e Paulo Pena. E essas conversas, que como é lógico, tinham também uma data de gente já semi-doutrinada numa escolha, mas eram bastante abertas também. Ou seja, se tu te opusesses, tu não te sentias mal-vindo à mesma. E havia muito essa... De repente gerava-se muito essa coisa que eu acho que o PSR conseguia fazer na altura também, que era o pensar durante o dia, discutir à noite, acordar de manhã e fazer. E depois pensar para discutir, para acordar e fazer. Só por maneira como tu falaste, queria perguntar se tu achaste que este edifício te formou politicamente ou te confirmou politicamente. Percebes? Sim, formou-me politicamente muito mais do que me confirmar, porque eu fui capaz de encontrar alguma razão de ser naquilo em que eu acreditava, visto de outra forma, mas eu era muito inculto politicamente, eu lembro-me de ter perguntado ao Luís Branco porque é que na bandeira do PSR havia um 4 ali no meio da foice e do martelo, não fazia a mais pequena ideia do que é que aquele 4 significava. Havia 3 bandeiras anteriores e a quarta é que foi aprovada. Não fazia mesmo a mais pequena ideia. Uma das coisas engraçadas quando eu digo que me formou foi ter-me formado muito ativamente contra o sectarismo. Eu sei que isso depois também me fará divergir de muita gente que depois continuou a ter uma atividade política, mas eu acho que aprendi aqui na prática e na convivência a nunca ser sectário, a recusar isso. Para mim isso é muito importante a todos os níveis e sobretudo depois a nível profissional, para ligar um bocadinho ao que me estavas a perguntar, na forma como tu que tinhas alguns inputs, ou seja, de saber alguma coisa de política externa sobre a Nicarágua sandinista ou o Sri Lanka ou o que é que se passava numa zona qualquer remota,
isso era um input que te permitia depois conversas nas redações que faziam com que as pessoas olhassem para ti não como um jovenzinho que acaba de chegar e é uma esponja. Não, ali dava-te a possibilidade de tu discutires aquilo com pessoas que sabiam muito, etc. E, portanto, até o conhecimento profundamente desnecessário que eu adquiri sobre muitas coisas era útil para conseguir perceber um bocadinho mais a profundidade dos assuntos e como é que os assuntos podiam ter uma escala não apenas nacional. O jornalismo não é propaganda, não é? E por isso uma cultura de debate como aquela que eu tinha aqui nas sextas e nos sábados e nos outros dias da semana em que havia coisas que eram relevantes e onde eu aprendia a argumentar, mas também a perceber a divergência, a perceber que eu não tinha razão muitas vezes. Isso é tudo muito útil quando tu estás a fazer jornalismo. Este episódio está quase a terminar. No próximo vais saber como era a noite de Lisboa nos anos 80, para além das Palmeiras. Mas antes disso, com tanta gente a cruzar-se no mesmo espaço, não me espantou o que a Ana Alcântara me disse. Ela vai falar depois do Carlos Antunes e seguida de Luís Osório. Tenho dúvidas nenhumas que o Bar das Palmeiras tem um lugar muito especial na minha vida e na minha própria educação. E também na vida de Lisboa, da noite de Lisboa, como tu dizes. Não, é um polo, definitivamente. Foi estruturante para a pessoa também, não só política, não é, que eu sou, mas também para a minha rede social enquanto adulta, não é? Começou a ser construída lá. Isso eu acho que é a coisa mais incrível eu acho tantas alguém que no outro dia fez 50 anos e na festa disse, a gente conhece há tanto tempo, onde é que nos conhecemos? No Palmeiras, e acaba sempre nisto. Sempre. É incrível. E isso eu acho que foi ali um encontro, há aqui uma geração de pessoas que hoje estão em várias áreas, desde as academias, às artes, na música, etc., que passaram por ali. O que retenho desse tempo é uma dimensão de sonho, não é? E de transformação, não é? Aquela ideia de que o futuro, mesmo para a malta que já tinha mais idade, o futuro tem muito mais força do que o passado. E portanto, mas ao mesmo tempo, aquele tempo era muito mais difícil, mas havia uma capacidade de sonhar e de transformação, quase uma inevitabilidade que a transformação iria acontecer. E olhando para esses dois movimentos, esses dois tempos, é um tempo que acho que é muito importante olhar para o passado para se perceber que não há de facto impossíveis, que houve tempos muito mais difíceis em que isso foi possível, desde que existe essa dimensão de sonho. O Bar das Palmeiras era isso. Era um lugar em que muitas pessoas sonhavam ao mesmo tempo. Havia o Frágil também, que era um sítio onde não nos deixavam entrar, portanto eu não entrava no Frágil, porque normalmente os punks não nos deixavam entrar. Era super elitista. Esta é a Teresa Milheiro, mas o Frágil fica para o próximo episódio. Este foi o terceiro episódio da segunda temporada de Palmeiras, um Palácio em Revolução. Se gostaste, partilha o episódio com os teus amigos. Deixa uma avaliação ou um comentário onde quer que o tenhas ouvido. Parece que não, mas toda a divulgação ajuda. Realização, narração, escrita e edição de Joana Louçã e Miguel Bordalo. Criação sonora e produção sonora de Gui Caligari. Participaram neste episódio Ana Alcântara, Ana Alexandrino, Carlos Antunes, Fernando Faustino, Françoise Bourgenin, José Luís Peixoto, Luís Branco, Luís Morgadinho, Luís Osório, Paulo Pena, Pedro Carraca, Pedro Eloy Duarte, Ricardo Alexandre, Rita Godinho, Sandra Batista, Scalgés, Teresa Milheiro, Tiago Gomes e Totrips. A todas estas pessoas, muito obrigada. Segue Palmeiras, um Palácio em Revolução, na tua plataforma de podcast, deixa a tua avaliação e envia os teus comentários. Palmeiras, um Palácio em Revolução. Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições,
com X.